É difícil imaginar o mundo moderno sem o plástico. Ele está em embalagens, roupas, eletrônicos, carros, praticamente em tudo. Mas existe um problema gigante. A maior parte dos plásticos que usamos vem do petróleo e não se degrada facilmente. E quando esses plásticos se quebram em pedaços microscópicos, os chamados microplásticos, eles acabam entrando no nosso corpo, nos oceanos e na cadeia alimentar. O plástico está no coração, cérebro e contamina praticamente toda a água do consumo humano. Usar micro-organismos para converter esse metanol em um monômero de plástico biodegradável, ou seja, produzir plástico e de quebra ainda contribuir para a redução dos gases do efeito estufa. Isso parece futurista, mas acabou de ser demonstrado em um estudo publicado na Nature. Hoje você vai entender por que o ácido lático é o segredo de todo o processo, por que produzir plásticos a partir do dióxido de carbono é tão difícil, como os cientistas reprogramaram uma levedura para fazer isso, e por que esse trabalho pode dar novos rumos para a indústria de plásticos. A maioria dos plásticos comerciais, como polietileno e polipropileno, vem do petróleo. Eles são baratos, resistentes e praticamente indestrutíveis no ambiente, o que parece bom, até ser um perigo para o ambiente e a saúde humana. Uma alternativa são os plásticos biodegradáveis, como o PLA, o ácido polilático. O PLA já é usado em embalagens, utensílios descartáveis e aplicações médicas. O problema é que hoje ele ainda depende, em grande parte, de açúcar ou milho como matéria-prima. Isso gera dois conflitos: competição com alimentos e o uso intensivo de terra agrícola. Por isso, a grande pergunta é: dá para produzir plástico biodegradável sem usar petróleo e sem competir com a produção de comida? Os cientistas chamam isso de biorefinaria de terceira geração. Em vez de usar açúcar ou biomassa vegetal, essas biorefinarias usam fontes que só possuem um átomo de carbono, como o CO2, metano ou metanol. O metanol é especialmente interessante porque ele é líquido, fácil de armazenar, tem alto poder redutor e pode ser produzido diretamente a partir de CO2 usando energia renovável. Na teoria parece perfeito, mas na prática é extremamente difícil. Poucos organismos conseguem crescer usando metanol como a única fonte de carbono. E mesmo quando conseguem, existe um grande conflito metabólico. A célula precisa do carbono para crescer, mas se ela cresce usando carbono, como é que ela vai fazer para dividir o uso para a produção de ácido lático e depois plástico? O segredo está na escolha da levedura certa. Os pesquisadores desse trabalho escolheram uma levedura chamada Agathia polimorpha. Ela é interessante porque cresce bem em metanol, tolera altas temperaturas, é robusta industrialmente, mas ela tem um problema. Naturalmente, ela não produz ácido lático. Então, os cientistas precisaram reconstruir esse caminho do zero. O primeiro passo foi introduzir um gene de lactato desidrogenase, vou chamar aqui de LDH, vindo de bactérias que produzem ácido lático. Eles testaram várias versões desse gene, e a melhor versão veio da bactéria Pediococcus acidilacti. Com isso, a levedura que antes não produzia nada passou a converter piruvato em L-lactato, com a pureza acima de 99%, mas o rendimento ainda era muito baixo. Então eles começaram as otimizações mais sofisticadas. Para isso, usaram 3 truques. O primeiro truque foi sobrevivência celular. Produzir ácido lático estressa a célula. Esse ácido lático é aquele mesmo que você sente nos músculos depois de uma atividade intensa. Os cientistas observaram que muitas células simplesmente morriam durante o processo de produção. Então eles deletaram um gene chamado IZH3, ligado à integridade da membrana. O resultado foi menos morte celular, mais células ativas e mais produção de ácido lático. O segundo truque veio da engenharia de cofatores. E essa é uma das partes mais interessantes e elegantes do estudo. Como o metabolismo do metanol gera muito NADPH, os pesquisadores decidiram adaptar a enzima LDH para usar NADPH ao invés de NADH. Eles fizeram isso com uma única mutação pontual na enzima. Com isso, a enzima passou a usar o cofator certo, o balanço metabólico melhorou e a produção de ácido lático aumentou significativamente. O truque 3 foi a compartimentalização mitocondrial. Eles foram além nesse trabalho, direcionando parte da produção da enzima para dentro da mitocôndria, onde há mais piruvato e mais NADH disponível. Ou seja, no citosol a enzima usa NADPH e na mitocôndria ela usa NADH. É como dividir o trabalho de 2 departamentos em uma mesma célula. O sistema deles produziu 25 gramas por litro de L-lactato, com rendimento de 0,22 gramas por grama de metanol. Esse é o maior valor já reportado para a produção de ácido lático a partir de uma fonte de um carbono. Então fica a pergunta, afinal, vale a pena economicamente?
Os autores não pararam no laboratório. Eles fizeram uma análise técnico-econômica, análise de ciclo de vida ambiental e a conclusão deles é que o custo estimado é competitivo com o mercado atual e o processo pode ser carbono negativo. Significa que no decorrer da produção de plástico vai se retirando carbono da atmosfera. Esse estudo mostra algo poderoso, não é só sobre produzir plástico biodegradável, é sobre reimaginar a indústria química, transformar CO2 em matéria-prima, usar biologia como fábrica e fechar o ciclo do carbono. Há ainda muitos desafios, escala, eficiência e infraestrutura, mas o caminho está traçado. A biotecnologia de plásticos não é apenas uma alternativa sustentável, ela está se tornando uma necessidade cada vez mais viável. Se você gosta de entender como a ciência, biotecnologia e a sustentabilidade estão moldando nosso futuro, se inscreve aqui no Biotech Brasil. A gente te traz a ciência atualizada. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.